Olá, eu quero discutir com você hoje um exercício associado à posição relativa entre plano e ponto, ok? Então, dado uma equação de um plano e as coordenadas de um ponto, a gente quer descobrir se o determinado ponto ele pertence ou não pertence a esse plano. Como exemplo, já que o objetivo de hoje é resolver exercício, vamos pegar, por exemplo, o plano π, que ele é definido pela equação cartesiana 2x mais 3y menos 5z mais 5 igual a zero. E a gente vai analisar dois pontos aqui agora. O ponto P, que é o ponto 1, menos 4 e 2, e o ponto Q, que é o ponto 2, 2 e 3. O que a gente quer saber é se o ponto P ele é um ponto ou não do plano π, e se o ponto Q é ou não um ponto do plano π. Antes da gente passar para a parte algébrica e fazer as contas e descobrir se cada um desses pontos pertence ou não a esse ponto, a gente vai fazer uma análise geométrica primeiro. Então, a pergunta que a gente quer responder é se P pertence a π e se o Q pertence a π. Eu vou passar agora para o GeoGebra e vamos tentar plotar esse plano, o ponto P e o ponto Q, e ver, através do aplicativo, qual a posição relativa entre eles, onde eles estão no sistema tridimensional de coordenadas. Aqui no GeoGebra, eu vou selecionar a opção Janela 3D, já que o nosso problema é tridimensional, e basta eu clicar aqui nesse canto esquerdo e digitar a equação. Eu vou começar pela equação do plano, que é o plano π, que é 2x mais 3y menos 5z mais 5 igual a zero. E dá um Enter. Bom, então, o gráfico que apareceu para a gente aqui agora, ele é o gráfico do plano π. Essa parte mais cinza do gráfico é o plano XY, como se fosse o chão, se a gente interpreta Z como altura. E esse gráfico azul, meio azulado, ele é o tal do plano definido pelas equações que a gente viu. Eu vou trocar a cor, só para a gente não ficar com essa cor meio dúvida, eu vou colocar aqui um azul. Pronto. Estava na dúvida se era azul mesmo e agora a gente sabe que é azul. Então, esse é o plano. Você pode aqui, se você preferir, clicar nas configurações e pedir para visualizar sem o plano z igual a zero, se você preferir. E está aqui o plano π. Eu vou manter o plano xy. A gente tem uma referência de onde estaria assim o chão, por assim dizer. E agora eu vou colocar o ponto P, as coordenadas de P, que é o ponto 1, menos 4 e 2. O ponto P apareceu aqui para a gente. E eu vou colocar as coordenadas do ponto Q, que é o ponto 2, 2, 3. E vou dar um Enter. Bom, apareceu aqui para a gente esses dois pontos. Eu vou mudar a cor do ponto Q para um vermelho. Fica mais fácil da gente diferenciar um do outro. Então, a gente tem aqui o ponto P, azul, e o ponto Q em vermelho. Talvez, se você olhar sob essa perspectiva, dessa maneira, pareça que os dois pontos estão no plano, né? Se você girar um pouco e observar uma outra perspectiva, vai ver que o ponto Q está meio que mergulhado no plano, né? Ele está assim no próprio plano. Obviamente, o ponto é um ente adimensional, aqui ele está representado por essa esfera para a gente conseguir visualizar. E o ponto P está meio que flutuando ali acima do plano. Então, a solução, pelo menos observando geometricamente aqui, através desse gráfico, é que o ponto P não pertence ao plano, enquanto o ponto Q, esse sim pertence. Então, quando a gente for para as equações e tentar resolver esse problema e responder algebricamente, a gente precisa que, ao desenvolver de alguma maneira, ao tentar verificar se o ponto P pertence ao plano π, a gente precisa não conseguir fazer isso. E quando a gente for tentar
Quando a gente for tentar conferir o ponto Q, verificar se ele pertence ao plano π, de alguma maneira, o procedimento precisa dar certo. Eu vou começar pelo ponto P e fazer a análise para ele. Então, a gente vai verificar se P, que é o ponto 1, menos 4 e 2, pertence ao plano π. Bom, para um ponto pertencer ao plano, o que ele precisa é que as coordenadas desse ponto satisfaçam a equação do plano. No caso, a gente está estudando aqui agora, nesse exemplo, a equação cartesiana do plano. Essa equação cartesiana aqui em destaque, ela está dizendo que o plano π, para um ponto pertencer a esse plano π, o dobro da coordenada x desse ponto, mais o triplo da coordenada y, menos 5 vezes a coordenada z, mais 5 precisa ser igual a zero. Essa é a relação entre as coordenadas de um ponto para ele pertencer a esse plano. Ou seja, se eu preciso testar se o ponto P pertence a esse plano ou não, eu preciso que 2 vezes a coordenada x do ponto P, mais 3 vezes a coordenada y do ponto P, menos 5 vezes a coordenada z do ponto P, mais 5 seja igual a zero. E as coordenadas do ponto P estão aqui. O x do P é 1, o y do P é menos 4 e o z do P é 2. Então, vou fazer essa substituição e verificar se essa equação funciona para as coordenadas de P. Então, 2 vezes o x do P, que no nosso caso é 1, mais 3 vezes o y do P, que no nosso caso é menos 4, menos 5 vezes a coordenada z do P, que é 2, mais 5 tem que ser igual a zero. Bem, então, resolvendo essa conta, 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu preciso ter cuidado porque eu tenho a multiplicação de um número positivo por um negativo. Vai dar negativo, e 3 vezes 4 igual a 12. Mais uma vez aqui eu tenho uma multiplicação de um número negativo com um positivo. Vai dar negativo, 5 vezes 2 igual a 10. Mais 5 igual a zero. Bem, 2 menos 12 dá menos 10. Menos 10 com menos 10 dá menos 20. E menos 20 com mais 5 dá menos 15. Ou seja, resolvendo essa conta, a gente fica com menos 15 igual a zero. E aí eu pergunto, isso está correto? Menos 15 é igual a zero? Não, não é. Isso é um absurdo. Ou seja, ao tentar colocar as coordenadas do ponto P na equação cartesiana do plano π, a gente chegou a um absurdo. Ou seja, as coordenadas do ponto P, que é igual a 1 menos 4 e 2, não satisfazem a equação do plano π. Logo, P não pertence ao plano π, que era o que a gente tinha visto lá no GeoGebra. Aqui no GeoGebra, o ponto P não pertence ao plano π. Voltando, então, a gente precisa verificar agora se o ponto Q está nesse plano. Então, a gente precisa verificar se Q, que é o ponto aqui em cima, ó, 2, 2, 3, se esse Q pertence ao plano. Então, se 2, 2, 3 pertence a π. Mesmo procedimento. A gente precisa aqui 2 vezes o x do Q, mais 3 vezes o y do Q, menos 5 vezes o z do Q, mais 5 seja igual a zero, para que essas coordenadas satisfaçam a equação. O x do Q está aqui, é 2. O y do Q está aqui, é 2. E o z do Q também está aqui, é 3. Então, a gente fica com 2 vezes o x do Q,
que é 2, mais 3 vezes o y do q, que é 2, menos 5 vezes o z do q, que é 3, mais 5 igual a 0. Bom, resolvendo essa conta, a gente tem 2 vezes 2 é igual a 4, perdão. Aqui a gente tem dois números positivos também, 3 vezes 2 igual a 6. Aqui, com cuidado de que temos a multiplicação de número negativo por positivo, vai dar negativo, 5 vezes 3 dá 15, mais 5 igual a 0. Bom, 4 mais 6 dá 10, 10 menos 15 dá menos 5, e menos 5 mais 5 vai dar 0. Ou seja, resolvendo essa conta, a gente fica com 0 igual a 0. E aí eu pergunto, isso faz sentido? Sim, isso está correto. A conclusão que a gente tira, então, é que as coordenadas do ponto Q, que é o ponto 2, 2, 3, satisfazem a equação do plano π. Logo, Q pertence a π. Pronto, resolvemos. Assim, conferindo como a gente viu no GeoGebra, o ponto Q, aqui geometricamente na nossa conferência, através da plotagem do gráfico, o ponto Q, sim, ele pertence ao plano π. Recapitulando, esse procedimento, quando a equação cartesiana está disponível, a equação cartesiana do plano, é muito simples de se verificar se um ponto pertence a um plano ou não. Basicamente, o que você tem que fazer é pegar a equação do plano e substituir as variáveis x, y e z pelas coordenadas do ponto que você está querendo testar. E se ao substituir a igualdade se mantém verdadeira, a igualdade da equação do plano, então esse ponto pertence ao plano. Do contrário, ele não pertence ao plano. E é isso aí.